você passar um domingo muito diferente, legal e cheio de uma cultura necessária para o teu conhecimento escolar e também na vida civil, vem ao Museu da Marinha. Acorda cedo no domingo e vem pra cá. O ingresso custa R$20. Ele tem esse mesmo valor de quarta a domingo. E às terças-feiras a visitação é gratuita. Aqui você vai saber um pouco mais sobre esse Brasil pacífico, mesmo militar. A vida prática nos leva a ocupações surpreendentes. Uma delas é saber como a gente pode ajudar o próximo, e a Marinha do Brasil tem se ocupado disso. E eu, como capelã para infância e juventude, também recomendo a você, com seus pais ou com os professores de colégio ou com seus parentes, que você venha ao Museu da Marinha, aqui na entrada da Ilha Fiscal. A tia Gabi está na frente de um helicóptero e hoje ele está simplesmente como um motivo, um equipamento de visitação e de conhecimento dessa cultura militar dentro de um Brasil muito pacífico que funciona como apoio para cruzadas humanitárias. Você sabe o que é uma cruzada humanitária? E mais uma recomendação, aqui no Museu da Marinha você vai ter contato, por exemplo, com caça de guerra. Você já foi uma guerra? Você já viu uma guerra? Nós, cristãos, não vamos à guerra para matar ninguém. Ao contrário, a gente vai para ajudar como força cooperativa, para livrar, fazer curativos, para suprir, para ajudar oficiais, para acalmar, intercedendo, orando a Deus. E isso você pode fazer também, orar para proteger os oficiais. Esse caça de guerra aqui hoje é só para visitação. E a Marinha, graças a Deus, atua ostensivamente como uma forma protetiva dentro das Forças Armadas, de proteção do cidadão brasileiro e de nações cooperadas também, ou que tenham tratados internacionais, mas sobretudo como um instrumento de ajuda humanitária e prestação de segurança civil. A van que vai nos levar à tão esperada Ilha Fiscal. A saída é pelo Museu da Marinha, aqui no centro do Rio. Bem, aqui diante da bandeira do Brasil, nossa nação, eu queria falar que estamos já dentro do Palácio da Ilha Fiscal. É grande porque é um prédio histórico de 1889, que foi construído por uma ordem de Dom Pedro II para a coleta tributária. Foi, naquela época, um prédio exclusivamente criado para a cobrança de impostos. E aí vale a gente falar, nessa hora, de Mateus, o publicano, que foi um servo de Deus, que, na verdade, ele não era tão honesto na vida dele de cobrador de impostos, e ele preferiu restituir 4 vezes mais aqueles que ele tinha lesado, cobrando ágio e superfaturando os impostos daquela época onde o Senhor vivia, onde atualmente é a Cidade Santa, né? Mateus preferiu o reino de Deus, né? Então, ele deu o exemplo, isso está na Bíblia, e aqui a gente pode mencionar que a família real brasileira, ela também é cristã. E outros reis e príncipes e pessoas que é o que chama monarca ungido, né? São também da fé cristã. Por aqui passaram pessoas importantes dentro do conteúdo histórico. Isso você pode encontrar em qualquer livro de história brasileiro.
mas, sobretudo, pessoas que hoje e têm uma vida atuante e ocupada de interesses públicos, como a rainha da Suécia, que passou por aqui nessa ilha fiscal, é brasileira, fala português, tem família, né, na cidade de São Paulo e cuida de crianças vítimas de violência. Assim vive uma monarca na atualidade, né? Ela tem a fundação dela, que é a Childhood, e ali ela protege crianças, né, que é um dever, não só de todo brasileiro, mas de todo cidadão, de todo homem, de todo indivíduo natural, feito criatura de Deus. Ainda pensando num domingo muito diferente, que te deixe mais culto e mais enriquecido na parte histórica da monarquia brasileira, foi aqui, nessa ilha fiscal, que aconteceu o último baile do Império. Dizem que só de sorvete foram 14.000 porções. Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é um prédio belíssimo também, tem um cardápio disponível. E, pelo que se divulga, lá tem um prato de salada inspirado na culinária francesa, que eu tanto amo, que inclui o tomate de uma forma adaptada para que aquele banquete fosse retumbante. E esse tomate que foi tão rejeitado no início da América, no início que chegou à América Latina, depois foi difundido de uma forma já bem notória com os monarcas, né, com as autoridades imperiais da época, até aqui. Bem, e agora, aguarde, vamos lá, vamos qualificar uma receita muito legal, segura, tranquila para você fazer com a tua criança ou com o teu adolescente na cozinha da tua casa, com esse queridinho das Américas Latinas, o tomate. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Queremos falar sobre uma dica muito, muito importante para mães e filhos que às vezes passam o turno do dia separados, quando a mãe tem que ir para o trabalho e a criança ou o adolescente fica em casa. Às vezes tem que se servir, e o que eu quero passar para vocês hoje é o seguinte: uma dica, hoje apenas uma, de como cozinhar no micro-ondas, uma coisa básica, simples, que as crianças e adolescentes podem fazer sem correr perigo nenhum. Tá? E a mãe pode trabalhar tranquila, deixar o culto ligado, Aline Barros no YouTube, deixar tudo tranquilo, a turma do Midinho, para todo mundo crescer feliz, estudando e protegido, inclusive na hora do almoço. Então, para começar, faca de serrinha sem ponta. Um tomate que você vai ensinar a sua criança a lavar, de preferência, caso você tenha alguma dificuldade para encontrar o hidrotil ou os cloros apropriados para o molho, para tirar a bactéria durante os 15 minutos necessários para desinfectar ou as hortaliças ou os legumes, você pode deixar no vinagre, que é uma coisa super econômica que tem, toda a cozinha tem. Então, feito isso, cortar o tomate em cubinhos, assim. Depois que cortar em cubinhos, você vai preferir um processador manual. Isto é, esse processador tem uma lâmina que não é afiada e ele, não sendo elétrico, a própria criança ou adolescente pode manusear ele sem o risco, por exemplo, de enfiar uma colher na hora que a máquina está ligada e ela mesmo se machucar, né? Eu, na minha casa, comecei a cozinhar, eu acho que com 6, talvez até 5 anos, porque a minha mãe nos ensinou a cozinhar muito cedo. Depois eu tive aula de educação para o lar no colégio, Centro Educacional de Niterói, e lá a professora Maria José também
nos ensinava também a cozinhar desde bem cedo, antes de 10 anos, com segurança. Então, a preferência é esse aqui, manual, que não é elétrico. Organizou? Então, vamos para o segundo passo. Cortar em cubinhos e colocar os cubinhos dentro do processador. Depois que o processador estiver cheio, você pode ensinar o teu filho ou o teu sobrinho a processar, puxando o fio que vai fazer a tração dentro das lâminas. Essas não são afiadas, eu repito, para que a tua criança possa fazer o molhinho dela. Acerta com uma pitadinha de sal e é por aí. Então, aí depois você vai pegar uma massa ninho, que é a mais fininha, que cozinha rápida, prática, ela é bem tranquila para cozinhar. E você vai colocar num recipiente, ou de cerâmica, ou tipo um pirex, ou um vidro temperado que possa ir ao micro-ondas, ou ainda uma travessa de plástico que também possa ir ao micro-ondas. E vai encher de água até cobrir a massa. Pronto. Em pouco tempo ela já vai ter o cozimento, somente com a ida dela no micro-ondas, e o prato já está quase pronto. Aguenta aí. Soltando sempre com garfinho, tá? Ensinando a tua criança também a fazer isso, também com cuidado, até para ela ser assim, feliz na hora dela cozinhar. Fazer isso com uma paciência, que ela curta esse momento, seja aprazível, agradável. Mais uma dica. Processou o tomatinho? Ó, acerta o sal, não pode botar muito, e certo sal apenas micro-ondas. 3 minutinhos já é suficiente. A criança pode colocar o que ela quiser nesse molho. Se ela quiser botar manjericão, muito legal. Você pode contar para ela a história de uma pessoa que foi importante na cultura do tomate e foi uma monarca cristã, como a rainha Margherita, que deu o nome à pizza margherita italiana, né? Então, nós temos também como nessa hora ter completo dentro de um conteúdo histórico. Isso é agradável, muito bom para todas as crianças. Para finalizar, prato montado, a criança vem aqui, acerta como ela quer o queijinho ralado. E para as mães ou avós ou tias, caso compartilhe esse momento com o próprio adolescente ou mesmo a criança, ela pode optar por não comer a massa de farinha, ou tem até a massa com jaque, que ela é uma massa de alga e ela não é muito calórica, mas aqui eu preferi fazer de cebola, que é uma dica super legal também. Ó, aí pode botar o queijo ou não, dependendo da quantidade calórica para a mãe ou para a tia, e aqui o da criança, e acabou. Bom apetite! Eu quero dar uma dica do tio Marcos Vinícius. Marquinhos também, que é nosso irmão em Cristo, está aqui cooperando com o Ministério da Infância e Juventude dentro desse ambiente da capelania. E Marquinhos sugeriu que ainda se pode usar um orégano e uma pitadinha de nada. Recomendo também, tá? Um abraço carinhoso a todos, que Deus os abençoe, dando um momento de graça, paz e de conversa, de participação, testemunho, de troca de conhecimento na hora de sentar à mesa. Deus os abençoe. Até aqui.